Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, BibVirt, apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Em nosso programa anterior, falamos sobre o prazer de ler e sugerimos a leitura do livro Uma História da Leitura, de Alberto Mangel, da editora Companhia das Letras. Querem saber um pouco mais sobre este livro? É um livro que conta muitas histórias sobre a leitura. Apenas para aguçar a sua curiosidade, ouça que interessante. Lá na Pérsia, no Oriente, havia um grão-vizir, seria como um ministro hoje em dia, que gostava muito de ler e toda vez que viajava, carregava sua biblioteca. Ele acomodava essa biblioteca em 400 camelos treinados para andar em ordem alfabética. Isso é que eu chamo de bom leitor, não é? Você sabia que na Idade Média e na Renascença ladrões de livros eram uma praga? Pois é, para coibir o roubo, alguns livros vinham como uma advertência. Ouça esta. O nome do meu Senhor acima vês. Cuida, portanto, para que não me roubes, pois se o fizeres, sem demora teu pescoço me pagará. Olha para baixo e verás a figura da árvore da forca. Cuida-te, portanto, em tempo, ou nesta árvore subirás. Interessante, não acham? Você acha que isso poderia acontecer no Brasil de hoje? Suponhamos que você esquecesse um livro em um banco do jardim e voltasse 2 horas depois. Será que você encontraria seu livro? A leitura pode nos mostrar a evolução da sociedade, a mudança de valores e costumes e pode também retratar a história. História e literatura são coisas distintas, mas interligadas. O papel da história é de registrar os fatos reais, que aconteceram em determinada época, e traz no seu relato a verdade, que pode ser comprovada por meio de datas e de testemunhos. A história, por exemplo, está dividida em 4 períodos comprovados. A história antiga, das origens até o ano 395, quando morreu o imperador romano Teodósio. História da Idade Média, de 395 a 1453, quando se deu a tomada de Constantinopla pelos turcos. História moderna, de 1453 a 1789, quando ocorreu a Revolução Francesa. História contemporânea, de 1789 até nossos dias. Como podem perceber, são fatos reais, registrados no livro de história. A história tem um compromisso com a verdade. Já quando falamos de literatura, nos referimos primeiramente à arte. A literatura é a arte de trabalhar a palavra, o belo, e ela não tem compromisso com a verdade. Literatura é ficção, que é ato ou efeito de fingir, é invenção, criação da imaginação. Quando dizemos que é uma ficção científica, significa que é uma narrativa inspirada pelo progresso da ciência e da tecnologia, e cujos lances, situados em geral no futuro, pretendem antecipar-se, e às vezes se antecipam, a novas descobertas científicas, mas estão relacionados à nossa fantasia. Literatura de ficção é o romance, a novela, o conto. Um bom exemplo dessa mistura você encontra no livro O Homem que Matou Getúlio Vargas, de Jô Soares, editora Companhia das Letras. No próximo programa, falaremos de um outro livro que também registra o mesmo fato histórico, porém sem o humor de Jô Soares. Até lá! A BibVirt apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado.
Trilha sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.